O continente africano enfrenta um grande desafio de erradicação da fome, numa altura em que o continente está mergulhado ainda numa série de outros problemas, entre os quais os conflitos sociais. Para debater as saídas que podem ser encontradas para fazer face aos problemas que o continente enfrenta, a Associação dos Jornalistas Ambientais, a AJA, entrevistou para o seu canal de YouTube o coordenador subregional de África Central da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, o moçambicano Elder Muteia. Com 250 milhões de pessoas que passam fome, Elder Muteia sugere ações para garantir a disponibilidade e acesso aos alimentos no continente africano. Isso significa 1 em cada 4 pessoas na África subsaariana passa fome. Então é preciso trabalharmos primeiro para garantirmos disponibilidade de alimentos, através da produção de alimentos, mas também através do combate ao desperdício, as perdas pós-colheitas. É fundamental que consigamos fazer isso. Segundo, é preciso garantir o acesso a esses alimentos. Depois da disponibilidade, o acesso é fundamental e isso é uma função do combate à pobreza também, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso aos alimentos porque são extremamente pobres. Terceiro, é preciso garantir a utilização. Em algumas circunstâncias no contexto africano, os alimentos até estão disponíveis, as pessoas têm acesso, mas não sabem como compor uma dieta saudável. E esta utilização de alimentos é fundamental para garantir que as pessoas têm uma alimentação equilibrada, mas também combatem a obesidade, que começou a tornar-se um grande problema. O terceiro é a estabilidade. Num continente que sofre muito de conflitos, sofre também choques ambientais, conflitos também sociais, há rupturas. Então a estabilidade na disponibilidade dos alimentos é fundamental que aconteça, que encontremos um mecanismo através do comércio, através de políticas de regulação da disponibilidade dos alimentos, possamos garantir estabilidade no acesso e na disponibilidade dos alimentos. E perante as mudanças climáticas, Muteia, que já ocupou vários cargos em Moçambique, entre os quais o de Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, diz que se exigem esforços de mitigação e que devem ser feitas de forma participativa. A África também tem responsabilidade na mitigação, muito embora os países com uma maior pegada de carbono são países do Ocidente, os países não só do Ocidente, mas os países mais desenvolvidos, e é importante que nós tenhamos a capacidade também de participar, particularmente no que diz respeito à abordagem relativamente à problemática da água, à problemática também do acesso das pessoas aos recursos, outros recursos naturais da terra, mas também as questões ligadas à fauna bravia. Nós sabemos que nos últimos 40 anos, 50% da fauna foi dizimada, portanto a biodiversidade está ameaçada, particularmente em África, que é um reservatório de biodiversidade. Sabemos também que é importante olharmos para questões ligadas à própria floresta. Nos últimos 20, 25 anos, perto de 1,2 milhão ou 3 de quilómetros quadrados foram decapitados em função de práticas pouco abonatórias. É importante então que olhemos não apenas para a pegada do carbono, que gera fenómenos aberrantes, fenómenos que prejudicam os nossos sistemas agroalimentares, mas também há esses recursos fundamentais, particularmente a água, o solo, 1/3 do solo está degradado, a fauna, como referi, está a ser dizimada, com efeito na biodiversidade e também a cobertura florestal. Com grande parte dos esforços da mitigação, como sugere Elder Muteia, deve haver ainda um compromisso global para reduzir as causas do aquecimento global e das mudanças climáticas.
Muteia aponta ainda a necessidade do abandono às más práticas que prejudicam a biodiversidade, apostando ainda na educação das comunidades. Com vários fenômenos a ocorrerem sobre os sistemas alimentares, tal como acontece em alguns países, por alimentos geneticamente modificados, Elder Muteia alerta para a necessidade de muita cautela, embora o processo seja irreversível. Porque as alterações genéticas têm uma componente positiva, pode ser utilizada em algumas circunstâncias para acelerar o reflorestamento, o repovoamento, mas também tem algumas questões que devem ser acauteladas do ponto de vista de evitar interferir muito com aquilo que são os processos naturais, por forma que tenhamos que a natureza ela própria se equilibre naturalmente. Mas essa tecnologia está aí. A urbanização é outro fenômeno que vai descaracterizar os sistemas alimentares nas próximas 3 décadas, sublinha o coordenador subregional da África Central da FAO, Elder Muteia. Sobre o impacto do uso de sementes geneticamente modificadas na qualidade e produtividade dos solos, o nosso entrevistado lembra que o debate sobre a matéria já é longo. Muteia reconhece ainda que se verifica alguma produtividade, mas também tem seus riscos. Um olhar particular aos impactos das mudanças climáticas na agricultura em Moçambique. Muteia explica que os fenômenos são visíveis e têm sido severos, o que exige maior reflexão para fazer face aos eventos climáticos mais destrutivos que o país tem vindo a experimentar. As mudanças climáticas elas já começaram a ter algum impacto na forma como nós produzimos e particularmente aqui em Moçambique. Nós estamos a ver que os fenómenos meteorológicos, as calamidades naturais, tornaram-se mais frequentes. E não apenas mais frequentes, mas também mais violentas e mais com potencial destrutivo maior. E isso obriga-nos também a refletir a forma como encarar os fenómenos naturais. Portanto, a agricultura tem que se adaptar a essas novas circunstâncias, que é da ocorrência de fenómenos violentos do ponto de vista ambiental. Portanto, nós próprios, entanto que atores dentro do sistema agroalimentar, temos que ter consciência disso e planificarmos tomando em conta os riscos que podem ser causados por esses eventos climáticos mais destrutivos. Para o nosso entrevistado, o debate sobre matérias ambientais e da comunicação social depende de cada país, mas considera que os Estados devem ter compromisso com esta temática. E maior responsabilidade deve ser ainda imputada para a imprensa pública e que até pode influenciar os restantes meios de comunicação social. Bom, essa abordagem depende dos países. Há países que já introduziram dentro das suas políticas de comunicação, a necessidade de ter uma maior frequência de informação para a mudança de comportamentos do ponto de vista de como tratamos a base de recursos naturais que sustentam a vida no planeta. Há países que estão mais avançados, outros menos avançados. Há países que têm jornais especializados, e também os órgãos públicos devem assumir a liderança, porque têm a responsabilidade de consolidar aquilo que eu já referi, que é o compromisso dos Estados, e como os órgãos públicos têm essa responsabilidade, eles é que devem arrastar os restantes. Nós sabemos, por exemplo, para os órgãos privados, o tema ambiental pode não ser muito atrativo, porque não há quem pague este serviço. Portanto, são externalidades positivas que não tem quem cubra esses custos. Mas através de parcerias internacionais é possível também cobrir isso. Através dos bancos
de carbono que foram estabelecidos, é possível encontrar formas de introduzir dentro desta parceria também os órgãos privados, porque eles precisam rentabilizar a sua atividade e é importante que nós possamos, conjuntamente, governo, parceiros internacionais e outras entidades envolvidas, facilitarmos que todos os órgãos de comunicação tenham mensagens para a mudança de comportamento relativamente à base dos recursos que sustentam a vida no planeta. Na sequência, Muteia saúda a criação do canal YouTube da AJA, virado ao debate e divulgação de matérias sobre o meio ambiente. Vê no canal uma plataforma que vai contribuir na mudança de paradigma e encoraja para que se aposte não só nos grandes atores, como também na juventude, para debater sobre temas ligados à biodiversidade. Para mim é um canal bem-vindo. Como eu referi, é preciso comunicar. Comunicar fundamentalmente, informando o que se passa, quais são os fenómenos que hoje contam, mas particularmente uma comunicação para a mudança de comportamento. Porque a forma como nós produzimos, a forma como nós consumimos, a forma como lidamos com a natureza tem que mudar. Devem ser novos paradigmas. O mundo está num processo ou numa fase em que necessita dessa mudança urgente de paradigmas. E a comunicação tem esse papel. Dou os parabéns a essa equipa e acho que deve se concentrar em opiniões dos grandes atores no cenário, mas também concentrar-se na juventude. A juventude é o futuro. São eles que vão garantir a passagem de testemunho deste nosso legado de abordagem sustentável da natureza. São eles que terão a responsabilidade de garantir que a base de recursos que sustenta a vida no planeta é bem tratada para que a vida prevaleça e para que as pessoas sejam felizes. Premiado em 2001, Elder Muteia recebeu o galardão de Golden Ash Award em reconhecimento à sua dedicação na conservação da natureza. Muteia reconhece que foi desde sempre campeão em matéria de conservação da biodiversidade. Eu próprio sempre fui interessado pela natureza, depois de ter tido uma infância em que as nossas brincadeiras eram caçar passarinhos, caçar coelhos e tudo mais. Quando comecei a trabalhar, a olhar um pouco sobre os recursos naturais, compreendi que era importante que todos nós trabalhássemos para garantirmos que os recursos naturais e a biodiversidade estejam presentes nas nossas vidas. E é por isso que eu próprio, desde que ingressei no mercado de trabalho, sempre fui um campeão da conservação da natureza. Agora, este reconhecimento, este prémio, foi resultado de uma iniciativa que nós tivemos, ministros ligados ao ambiente, em Moçambique, que era o Ministério da Agricultura na altura, os ministros de outros países vizinhos, por exemplo, da África do Sul e do Zimbábue, que nós criamos a grande área de conservação do Limpopo, que retiramos, portanto, as vedações que separavam 3 grandes reservas de Moçambique, Zimbábue e África do Sul e criamos então uma grande área de conservação que é hoje uma referência mundial. E em reconhecimento desse esforço que os 3 governos fizeram, e particularmente os líderes desse processo, que foram os ministros, recebemos os 3 esta medalha, em reconhecimento desse serviço que nós fizemos à biodiversidade, à natureza e ao compromisso global para uma abordagem sustentável dos recursos naturais. Elder Muteia já desempenhou várias funções, entre as quais técnicas, legislativas, para além de cargos governamentais. Foi ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural e depois ter sido vice-ministro da Agricultura e Pescas. Em 2005, ingressou no Sistema das Nações Unidas, onde atualmente é coordenador subregional da África Central da FAO. Ainda como representante da FAO, teve passagens pela Nigéria, Brasil e Portugal, onde igualmente representou a organização junto à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP.
É escritor e com obras em poesia e prosa opinativa, contos e romances.